Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia! Hoje, 20 de maio, sábado, dia da Virgem Maria. Estamos aí na sexta semana do tempo pascal, já quase terminando esse tempo forte de graça, esse tempo de ressurreição. E estamos vivendo a grande novena de Pentecostes, né? Hoje é o segundo dia, a segunda noite, no nosso canal YouTube. Todos os dias, às 20h30, você pode acompanhar. E hoje será de Palmas, transmitido lá da nossa casa-mãe. Flávia que vai pregar com o tema o pecado e as suas consequências. Então hoje é um dia, nesse sábado, para vivermos também nessa graça do Espírito Santo. E hoje a igreja celebra São Bernardino de Sena. Então peçamos a intercessão deste santo, peçamos a graça do Espírito Santo e a intercessão da Virgem Maria. Então um dia muito especial e particular para cada um de nós. E a igreja nos traz, as leituras que devemos meditar ao longo deste dia. E a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Passado algum tempo, Paulo partiu de novo e percorreu sucessivamente o território da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Como ele quisera partir para Caia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou, por efeito da graça, aos que tinham abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então a gente acompanha, o percurso das viagens de Paulo. A gente foi falando ao longo dessas 2 últimas semanas. Estamos sempre trabalhando, o livro dos Atos dos Apóstolos, o caminho que Paulo faz, com seus companheiros. E dessa vez a gente percebe, que um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Então, é um homem eloquente e versado nas Escrituras. Então, a gente vê que Paulo parte, mais uma vez, percorrendo ali a Galácia e a Frígia, confirmando os seus discípulos. E agora aparece mais uma pessoa aqui na nossa história para entendermos um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, nessa graça de ser um homem que escutava através da palavra, através das Escrituras, e que era instruído no fervor do Espírito Santo e que falava com muita exatidão. Então, para nós nesse dia é pedirmos essa mesma graça que esse Apolo, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio do fervor, falava com exatidão sobre tudo o que se referia a Jesus, ou seja, ele não tinha medo de anunciar, não tinha medo de evangelizar e, sobretudo, de pregar o batismo de João. E nós precisamos pedir essa graça e o Espírito Santo faz parte desse fervor, desse impulsionar que cada um de nós devemos viver. Estamos vivendo um tempo forte de graça, que é o tempo da novena. Então, peçamos o Espírito Santo para sermos como Apolo, esse homem não só fervoroso do Espírito, mas que sabe anunciar, com toda a intrepidez a palavra de Deus, que não tem medo de proclamar. Ontem eu falava dessa graça que Paulo tinha de anunciar com ousadia e hoje, mais uma vez, eu venho trazer para nós essa figura deste homem que também carrega, que porta no seu coração e que sabia falar com exatidão, diz a própria palavra, aquilo que se referia ao Senhor. Nós vamos percebendo que ele não tem medo, a palavra diz. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Então, olha que audácia desse homem que todos nós precisamos ter, E a palavra diz, tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Então, foram se agregando ali, os companheiros de Paulo nesse caminho de evangelização, e a gente volta de novo à figura de Priscila e Áquila, esse casal, amigos de Paulo, que também tinha essa intimidade, essa escuta, e que se deixavam ser conduzidos, e por isso podiam ser evangelizadores e anunciadores da sua palavra. O salmo de hoje é o Salmo 46. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres. Pois o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei sobre a terra inteira. Pois o Rei de toda a terra é Deus. Tocai música para mostrá-lo.
Deus é rei acima das nações. Senta-se Deus em seu trono sagrado. Os príncipes dos povos se aliam com o povo do Deus de Abraão, pois os escudos da terra são de Deus, e ele subiu ao mais alto. Então, um salmo que nos convida a esse louvor, nos convida, mais uma vez, a essa gratidão e a reconhecer, sobretudo, a onipotência de Deus, a reconhecer a sua grandeza, a reconhecer aquilo que o Senhor realiza, A palavra vai dizer, povos todos batei palmas, aclamai a Deus com grito de alegria. Então, o primeiro convite do salmista é aclamarmos o Senhor com alegria e glorificarmos. Pois o Senhor é altíssimo e terrível. Então, ele vai dizer o verbo, que o adjetivo de que Jesus é altíssimo e é terrível. Terrível no sentido da sua grande majestade, do seu poder, da sua onipotência. É o grande rei sobre toda a terra. Então, é o dia de reconhecermos o Senhor como rei, Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família. Deus é rei acima das nações. Então, o Senhor é rei acima de tudo. Então, proclamemos esse reinado, esse senhorio do Senhor no meio de nós. O evangelho de hoje é de São João. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Então, o evangelho de hoje, ele já começa nos fazendo um convite à confiança. Pedi, o que pedires ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Então, o coração daquele que confia é na certeza de tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, o Senhor nos concede. Se o nosso coração está unido a Deus e se o nosso pedido, de fato, o Senhor reconhece que é um coração puro, um coração de gratidão, mas um coração que suplica, o Senhor atende. E é bonito porque ele vai dizer, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, ele vai nos exortar a essa, não é tanto no sentido do pedir e receber em troca, mas o evangelho de hoje vai nos apresentar essa relação de intimidade com Deus, Aquele que é íntimo, aquele que é próximo, aquele que pede, o Senhor escuta e por isso Ele nos dá, e Ele nos dá aquilo que brota do nosso coração. E a palavra vai dizer, quando nós recebemos a nossa alegria é completa. Por que a nossa alegria é completa? Porque nós temos a certeza que o Senhor está conosco e que Ele escuta cada um de nós e que Ele conhece aquilo que habita no mais profundo do nosso ser. Neste dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes, e crestes que vim de Deus. Ontem à noite nós falamos na novena de Pentecostes dessa graça do amor do Pai. E hoje o Evangelho vai nos lembrar, o Pai nos ama. E é porque o Pai nos ama, Ele quer nos dar o melhor. É porque o Pai nos ama, Ele nos escuta. É porque o Pai nos ama, Ele nos atende. Então, que hoje peçamos ao Senhor essa graça de nos sentirmos mais ainda amados por Deus Pai, por esse Pai que conhece as necessidades do nosso coração. E como eu falei no início, hoje é dia de São Bernardino de Sena. Quem é este santo? Nasceu na Itália no ano de 1380. Com 3 anos ficou órfão de mãe e aos 7 anos ficou órfão de pai. O jovem Bernardino foi criado pelas tias, aos quais os ensinaram sobre a devoção a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Teve uma boa educação na fé e nos seus ensinamentos. Estudou na Universidade de Sena e, aos 22 anos, decidiu abandonar tudo e entrar para a Ordem dos Franciscanos. Já como frade franciscano, São Bernardino ingressou no movimento da observância, que constituía numa vivência mais radical da pobreza, a exemplo de São Francisco de Assis, e se dedicava de forma tão concreta que foi responsável geral
pelos mosteiros nos quais viviam, os frades adeptos a essa observância dentro da ordem. Muito conhecido pelo seu trabalho com o povo e as suas pregações incisivas, numa época em que a Itália passava por muitos problemas, como pestes e divisões políticas. São Bernardino pregava sobre a caridade, a paz, a concórdia e a justiça, e com simplicidade falava de coisas grandiosas, atingindo diretamente o coração e indo ao encontro das necessidades daquele povo. Houveram muitas conversões por meio das suas pregações. Então, peçamos nesse dia a intercessão deste santo, São Bernardino de Sena, para que ele nos ajude no anúncio da palavra, para que muitas pessoas possam ser tocadas e que verdadeiramente vivam profundas conversões pela palavra de Deus que é semeada nos corações. Então, neste sábado, peçamos a graça desse santo, mas de modo particular também da Virgem Maria e do Espírito Santo, ao qual neste dia nós suplicamos a sua intercessão. Que Deus os abençoe.